E aí, povo santo e irrepreensível do Senhor, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que mexeu muito comigo. E a pergunta que o Espírito Santo ele fez para mim foi: Ian, até quando? Até quando essa geração ela vai continuar vivendo uma vida vazia em Deus? Até quando essa geração vai viver uma realidade que não é aquela que Deus preparou para a igreja e para seus filhos? Até quando os filhos de Deus vão ficar dependendo de pessoas superiores? Até quando você vai depender do seu pastor? Até quando você vai depender do seu líder? Até quando você vai ficar dependendo do seu irmão, do seu pai, da sua mãe? Até quando? Essa é a pergunta do Espírito Santo de Deus para você. Existe uma unção que Ele depositou dentro de você e Ele quer que você use dessa unção para que você possa manifestar Ele nessa terra. E até quando você vai viver uma vida a qual ela depende de pessoas e não de Deus? Entenda que hoje o véu foi rasgado, você tem livre acesso para chegar ao trono da graça, para chegar diante de Deus e pedir aquilo que você precisa. Você não precisa mais ficar dependendo de pessoas. E isso também não quer dizer que você não deva se submeter e que você não deva ser submisso a alguém. Não. Entenda o que eu estou querendo dizer e não tente tirar do contexto aquilo que eu estou falando. Porque até quando vamos ser pessoas dependentes? Até quando vamos ser pessoas que precisamos de uma oração do pastor e não podemos orar por nós mesmos? Até quando vamos ser pessoas que precisamos pedir algo a alguém de um cargo ou de uma função superior para que nós possamos nos sentir privilegiados para receber tal mérito? Eu quero ler com você no versículo que se conta no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem quanto o mal. Você entende o que o escritor de Hebreus está querendo falar para a igreja? Que embora ela já devesse ser mestre, ela ainda precisa que alguém ensine ela sobre os princípios elementares da palavra de Deus. Princípios elementares falam de princípios básicos, coisas que são fundamentos da fé cristã. Você já devia ser mestre, você já devia estar ensinando para outras pessoas, você devia estar ensinando e pregando a palavra de Deus, mas pela falta de posicionamento, você ainda precisa ser ensinado. E Deus te pergunta: até quando? Você já devia ser mestre, você devia estar ensinando, você devia estar pregando, já devia estar conquistando pessoas, fazendo discípulos, ganhando almas, pregando o evangelho, pregando o Holy Gospel, mas você ainda não entendeu isso. E mesmo que você já devesse ser mestre, você ainda é apenas alguém que é ensinado. A Bíblia vai falar que o seu alimento é leite e não é alimento sólido. E o leite, ele serve para criança, porque ainda não tiveram o ensinamento do que é justiça, ou seja, daquilo que eles são em Cristo. A criança não sabe ainda o que ela é. A criança, quando ela nasce, até ela se desenvolver e chegar a uma idade certa, ela ainda não tem maturidade suficiente para compreender aquilo que ela é ou aquilo que ela vai ser. Entenda que você, como cristão, enquanto você ficar se alimentando de leite, você não vai crescer em maturidade, você vai continuar o mesmo. E o até quando de Deus vai permanecer na sua vida. Você vai ficar dependendo de pessoas, assim como uma criança depende dos pais ou de um adulto, para que ela possa ser orientada ou direcionada a fazer aquilo que ela precisa. Você recebeu uma unção, um conhecimento, a qual você tem capacidade suficiente para fazer isso sozinho. E tem pessoas que se acostumaram a ser crianças na fé. Tem pessoas que se acostumaram a viver e a se alimentar de leite apenas. E não querem evoluir, não querem progredir, não querem avançar para poder começar a comer alimentos sólidos. Porque a Bíblia vai dizer que o alimento sólido é para os adultos, os quais têm um exercício constante da palavra de Deus. Ou seja, eles têm uma vida renovada, uma vida que busca a palavra, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de leitura bíblica. Se você não tem uma vida assim, uma vida em qual você prioriza a palavra de Deus, a qual você renova a sua mente, quando você começa a identificar e saber aquilo que você é em Cristo, você vai continuar sendo como uma criança. Se você não tiver um exercício constante de leitura e prática e meditação da palavra de Deus, você vai continuar sendo uma criança na fé e nunca vai chegar numa fase adulta. Porque só os adultos, aqueles que têm um exercício constante, conseguem discernir o bem quanto o mal. Existem momentos de circunstâncias da nossa vida que nós vamos precisar desse dom, nós vamos precisar dessa capacidade de saber discernir o bem quanto o mal. Talvez você passe por situações e você não consiga passar delas sozinhas, porque você não ainda tem a capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. É por isso que Deus e Cristo, Ele quer que você tenha uma prática da palavra de Deus, um exercício constante de leitura, para que você possa ser um adulto na fé e o até quando não possa mais estar sobre a sua vida. Deus, Ele só quer confiança.
Ele só quer que você se entregue a Ele, porque uma vida de entrega é uma vida que facilita aquilo que Deus ele tem preparado para manifestar através da sua vida. Entenda que existe um espírito em você de poder, amor e equilíbrio, e não de covardia. Porque Deus quer te usar e te levar para os 4 cantos dessa terra para que você possa pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de deixar o seu like e de ativar o sininho aqui para que você possa receber todas as notificações quando estiver vídeo novo no meu canal. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau!